Vamos nós, gente. Então, dando continuidade ao aplicativo de edição de texto do pacote LibreOffice, que é o Writer, né? Nós estamos numa passagem aqui ferramenta por ferramenta, botão por botão, fazendo o comentáriozinho do botão, o nome dele, para que ele serve, e sempre que dá, sempre que eu acho também necessário, a gente alterna lá para a janela do aplicativo e mostra na prática como é que aquele botão, aquela ferramenta funciona, beleza? Então, no finalzinho do bloco anterior, nós paramos em qual? Paramos nessa ferramenta aqui, ó. Então vamos aqui para o slide, que é a ferramenta chamada de navegador, tá? Então a gente explicou direitinho, né, que ela serve para navegar entre os objetos existentes no próprio documento, como tabelas, imagens, hiperlinks e etc. Então vamos agora para esses dois botões aqui, ó, este e este. Vejam que eles são praticamente idênticos, né? Praticamente idênticos. Inclusive, o segundo ali, ele está azulzinho, por quê? Porque ele pode ser ativado ou desativado na janela do documento. E ele está ativado agora. Se ele tivesse desativado, aí é que ele ficaria praticamente mesmo idêntico, né, ao botão à esquerda dele, tá? Mas com uma pequena diferença. Qual é? O primeiro, ele não tem um sublinhadozinho ondulado e vermelho. O segundo tem. Vocês estão vendo ali, ó. Então esse primeiro aqui, ó, ele é só o ABC, com esse tiquezinho aqui verde. Já o outro é o ABC com um sublinhadozinho ondulado e vermelho abaixo do AB ali, e o tiquezinho verde, certo? Então, este primeiro aqui, vamos lá, este é o botão para verificar ortografia e gramática. Atalho F7, certo? E esse outro aqui é o autoverificação ortográfica. Atalho Shift mais F7. Qual a diferença? Se eu quiser fazer, ao terminar de editar um documento, né, um texto, se eu quiser realizar uma verificação ortográfica e gramatical em todo o documento, eu teclo F7. E o programa vai fazer uma verificação palavra por palavra no documento e vai me mostrar, ó, tem erros de ortografia ou de gramática, certo? E sugerir algumas opções para correção. Então, na medida que a gente vai editando o documento, se a gente cometer um erro de ortografia, o que é o erro de ortografia? É quando você digita uma palavra e o programa não detecta essa palavra dentro do dicionário daquele idioma que está sendo usado para verificar a ortografia. Por padrão, português brasileiro. Ah, não tem no dicionário português, então ele grifa lá com sublinhado vermelho. E o que é o erro gramatical? Quando você, por exemplo, está digitando um documento, aí você coloca assim, ó, as cadeiras são de cor, então você comete um erro de concordância, isso é considerado um erro gramatical. Então aquele trecho fica marcado com um sublinhado azul, indicando o erro gramatical. Azul, marcação azul, erro gramatical. Vermelho, erro ortográfico. Então, ao pressionar a tecla F7 ou clicar lá no botão de verificar ortografia e gramática, lembrando que no menu ferramentas também tem esse comando, o programa ele vai fazer uma verificação ortográfica e gramatical da primeira até a última linha do documento e mostrar os erros, sugerindo, né, opções para correção. Sugerindo ali uma opção ou outra para correção, quando possível, quando o programa tiver essa sugestão, beleza? Já o outro arquivo não, o outro botão, ABC com sublinhadozinho vermelho embaixo. Então, esse outro botão, ele vai ser utilizado, gente, para fazer uma autoverificação e marcar ou não fazer. Por padrão, a gente está vendo ali, ele está marcado. Então, cometemos aqui, vamos até mostrar direto aqui no programa. Aqui, deixa-me ver, pronto. Aqui no segundo parágrafo, que é onde tem informática, vou botar um Y aqui em alguma parte, ó. Y, beleza? Então, quando eu continuar editando o documento, ó, ele vai informar através dessa marcação. Sublinhadozinho ondulado e vermelho. Erro de ortografia. Agora eu vou lá em cima, lá no botão, e vou desativar, vou desabilitar ele, certo? Ah, ele não está aqui, ó, também vou pedir para exibir. Mesma coisa que eu fiz no final do bloco anterior para a ferramenta do navegador.
Então, bora procurar o bichinho aqui. Pronto, tá aqui o bichinho. Ó, automática, verificação ortográfica. Está desabilitado, vou habilitar e ok. Então, vejam que ele está lá ativado. Ó. Eu vou desativar. E a marcação, ó, lá na palavra informática, onde eu coloquei o Y, sumiu. Então, a única função desse botão é essa. Ou exibir uma marcação nos erros de ortografia e de gramática, ou retirar. Agora, retirou. Mas se eu clicar de novo, ó, colocou. Clico de novo, retirou. Clico de novo, colocou. Então, se você está editando um documento no Writer e você percebe que já cometeu alguns erros de digitação e o programa não marca aquelas partes erradas, dê uma olhadinha ali em cima, certo? Se esse botão está ativado ou não. Se o botão não estiver lá, você pode mandar exibir lá em ferramentas personalizar, ou também, se você não quiser nem exibir, está aqui, ó, um atalho que pode ser usado direto, está aí na sua tela. Eu anotei lá no slide também, ó, Shift mais F7. Então, esse atalho Shift F7, ele vai exibir ou ocultar esses erros, a marcação, né, na verdade, desses erros, tá bom? Então, vejam dois botões, ó, lado a lado, quase que idênticos, mas com funções distintas. Esse, verificar a ortografia, a gramática também em todo o documento, F7. Esse, apenas marcar os erros de ortografia e de gramática ou não marcar, Shift F7. E por último, temos esse botãozinho aqui, ó. Foi justamente ele, gente, que lá no primeiro bloco de gravação de Writer, eu falei que caiu na prova do último concurso do TRE aqui do Ceará. Veio esse botão e a banca, que na época foi a Fundação Carlos Chagas, perguntou em qual barra de ferramentas está esse botão. Está na barra de ferramentas padrão. E esse botão, certo, que tem como atalho Ctrl mais F10, esse botão, ele vai permitir exibir ou ocultar, certo, caracteres ocultos do documento. O que são caracteres ocultos? Vou citar aqui alguns exemplos. Ó. Vou clicar aqui abaixo desses dois parágrafos e vou pressionar algumas teclas e combinações de teclas. Eu vou pressionar a tecla Enter, 1, 2. Eu vou pressionar a tecla Tab, 1, 2. Eu vou pressionar espaço 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou pressionar Shift Enter, 1, Shift Enter, 2. 2 vezes. E aí, acho que alguém deve estar pensando, vale, o professor está pressionando um bocado de coisa e não está aparecendo nada. Será que ele está percebendo isso? É claro que a gente está usando esses atalhos, tá? Justamente para os caracteres ocultos. O que é isso? Caracteres que existem, mas a gente não vê. Então, por isso que a gente não está vendo nada. Porém, nesses locais onde eu pressionei essas teclas, e a combinação também, como Shift Enter, combinação de teclas, existem caracteres sendo inseridos, mas não exibidos, ficam ocultos. E olha o que vai acontecer quando eu clicar lá em cima no botãozinho. Está aqui o botão, está aí o atalho que eu falei, o Ctrl F10. Pá. Então, ó, os caracteres aparecem, tá? Cada Enter, ó, Enter, Enter. Cada Shift Enter, ó, Shift Enter, Shift Enter. Cada Tab, 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 Tab. Cada espaço. Aí agora eu estou teclando e os caracteres estão aparecendo, porque a ferramenta está habilitada. Na hora que eu quiser ocultar esses caracteres aí, vou aqui em cima, desabilito, e aí não mostra mais. Eles existem, porém eles podem ficar ocultos, que é o padrão, por isso que eles são chamados de caracteres ocultos. Ah, eu quero mostrar os caracteres ocultos, então a gente vai nesse botão e clica. Onde tiver caractere, texto oculto, vai aparecer. Certo? Detalhe, mesmo assim deixando a ferramenta habilitada, os caracteres ocultos exibidos, quando a gente manda imprimir, isso não sai na impressão. Eles podem ser exibidos só na tela, beleza? Não sai na impressão. Então vamos clicar aqui para desativar a exibição deles, que é o padrão. Ok? Show! Então, mais um bloco de ferramentas, de botões da barra de ferramentas padrão. Vamos para mais outros. Pronto, agora são os últimos da barra de ferramentas padrão, certo? Esses últimos aqui, gente, são ferramentas de inserção.
certo? A gente tem o inserir. Todos aqui são ferramentas de inserção. Inserir, aí esse primeiro, ó, uma tabela. Beleza? Atalho, Ctrl mais F12. Então, se eu quiser inserir uma tabela no documento, então, é esse aqui. Inserir uma imagem, uma figura. Imagem. Então, é esse. Inserir um gráfico. Então, já vai ser esse. Inserir uma caixa de texto. Então, já vai ser esse. Inserir uma quebra de página. Ou seja, estou digitando e quero encerrar a digitação de uma página, Ctrl Enter. Famoso atalho Ctrl Enter. Então, encerro uma página e já jogo o cursor direto para outra página. Bem, aqui nós temos o comando campos. Certo? O que são campos? São algumas informações que você pode colocar dentro do documento, como a data atual do computador, a hora atual do computador, a numeração de páginas, a informação de numeração de páginas do documento, quantidade total de páginas. Então, você vai ter essas opções quando você clicar nessa setinha aqui do botão Campos. Aí nós vamos ter esse botão aqui, eu vou botar aqui embaixo, chama-se botão Hiperlink. Atalho de teclado, Ctrl K. Tem umas questõezinhas que a gente colocou no final aqui dos slides, que a gente vai resolver lá quando a gente terminar todos os botões, comandos que a gente tem aqui para mostrar do Writer. E tem uma questão que caiu recentemente no concurso do TRE de São Paulo, que diz assim, ó, quando um usuário vai inserir um link no documento, esse link pode apontar para uma página da internet, um site, ou ainda para 3 outras opções. E aí perguntava quais as 3 outras opções. Aí tinham lá os itens da questão, cada item tinha 3 recursos. Então, quando a gente vai criar um link, que é um atalho para alguma coisa, no Writer pode ser para um site, pode ser para algum documento, para algum arquivo, certo? Pode ser para um endereço de e-mail, ou pode ser um atalho que vai criar um novo documento e esse atalho, esse link, após ser utilizado, né, que vai criar esse novo documento, já fica apontando para ele. Novo documento. Então, pode ser para um documento ó, já existente, está aqui a segunda opção, ou pode ser para a criação de um novo documento e aí o atalho já fica apontando para esse novo documento. Ou para um endereço de e-mail, ou para o endereço de uma página na internet, para um site. Se eu selecionar aqui essa palavra concurso, essa última aqui do segundo parágrafo, aí teco Ctrl K. Então abre a janelinha do hiperlink, está aí. Então, esse hiperlink ele pode ser um atalho para uma página da internet, um site. Aqui a gente coloca o URL, né? O URL é endereço eletrônico, o endereço da página, ou o endereço de correio eletrônico, e-mail, ou para um documento já existente, a gente pode indicar aqui o documento ou procurar aqui, ou para a criação de um novo documento, pode ser de texto, de planilha, você escolhe, ó. Geralmente do mesmo tipo, mas pode ser de outro tipo, planilha, apresentação de slides, desenho. Então essas são as opções que a gente tem no comando hiperlink, né, do LibreOffice Writer. E por último, a gente tem esse comando aqui, chamado comando anotação ou comentário mesmo. Está aqui a anotação, que é como ele se chama no Writer. Lá no Word ele se chama comentário. Então é um botão que permite ao usuário inserir uma anotação, um comentário para um trecho do documento. Por exemplo, se eu selecionar aqui a palavra concurso e depois clicar aqui, então do lado direito aqui da página, ó, pum, vai aparecer uma caixa de texto para eu colocar um comentário, ou seja, uma anotação, um comentário, né? Mas o nome aí da ferramenta no aplicativo é anotação. Então você digita uma anotaçãozinha e inclusive depois você pode decidir se quer que essas anotações apareçam na impressão, saiam na impressão ou não. Então sempre que você quiser destacar uma parte do texto com uma caixa de texto onde você dentro
vai poder adicionar, colocar um comentário, alguma coisa do tipo. Tá aí o comandozinho, anotação ou comentário. Ok? Tá, e com isso, ó, é a última ferramentazinha, tá aqui. Todos os botões, inclusive a gente adicionou alguns que não estavam aqui. Todos os botões aqui da barra de ferramentas padrão, gente, detalhando, ó, um a um para vocês com os respectivos atalhos de teclado, nome, tudo bonitinho, tá? No material em PDF de vocês ainda vai em qual menu está cada um desses comandos quando existir em algum menu. Então essa é a barra de ferramentas padrão. Agora nós vamos passar para essa barrinha aqui de baixo, ó. Barra de ferramentas formatação, ela já está na sequência aqui do nosso material, ó. Deixa eu passar, pronto, tá aí. Barra de ferramentas formatação, vamos a ela. Primeiro recurso que a gente vai ver da barra de ferramentas formatação, estilo de parágrafo. Aqui o padrão. Primeiramente, o que é estilo? Isso já caiu em prova de concurso algumas vezes, né? Inclusive até num aulão que eu fiz recente, num cursinho presencial, coloquei uma questão do concurso da Prefeitura de Salvador, banca FGV, que cobrou no Microsoft Word o que é o recurso estilo. Então, gente, tanto no Word como aqui, ó, no Writer, LibreOffice Writer, o que é o estilo? Anote aí. Estilo é um conjunto de formatos que pode ser aplicado em partes do documento. O estilo é um conjunto de formatos que pode ser aplicado em partes, em trechos do documento. Isso é que é um estilo, conjunto de formatos. Pode mexer com o tipo de fonte, com o tamanho da fonte, com os estilos e efeitos de fonte. E aí, existe estilo que vai mexer com um parágrafo todo. Existe estilo que vai mexer só com uma palavra. Beleza? Aqui a gente tem, ó, estilo de parágrafo. Então, não preciso nem selecionar o parágrafo. Quero que esse segundo parágrafo tenha um estilo de formatação diferenciado. Então, bora lá. Ó. Clico em qualquer parte do segundo parágrafo. Venho aqui, ó. Vamos botar aqui esse título 2. Ó. Então, já tem uma outra aparência, um outro estilo de formatação. Aí vamos aqui para subtítulo. Então, já vai ter uma outra aparência, um outro estilo de formatação. Então, você, eu quero no documento todo. Seleciona tudo e vai lá no botão de estilo e muda. Eu quero só 3 parágrafos. Seleciona os 3 parágrafos. Então, essa partezinha, que é logo a inicial na barra de ferramentas formatação, permite modificar o estilo de partes do documento. O que é isso? Um conjunto de formatos em partes, em trechos do documento. Depois, modificar o tipo de fonte. Um detalhe, tá? Não está aparecendo aqui, mas tem um botão que caso você tem esses estilos aí, mas eu não gostei de nenhum, eu quero é criar um estilo próprio. Então tem um botãozinho aqui, eu só esqueci de colocar no slide. Então tá aqui, ó. Você pode criar, ó, um novo estilo, beleza? Um novo estilo. Indicar tipo de fonte, tamanho e criar um novo estilo. Então, tipo de fonte e depois, ó, tamanho da fonte. Então aqui todo mundo sabe, é para mudar o tipo de fonte do texto. Pode ser do texto todo, só de um trecho selecionado. E um detalhe importante, gente, que caiu no último concurso do Agente Penitenciário Federal, famoso DEPEN. Quando você vai mudar o tipo de fonte, o tamanho e alguns outros formatos de uma palavra, e isso serve aqui para o Writer e serve também, só a título de informação, lá para o Word, você não precisa, você não tem a necessidade de selecionar a palavra. Você pode simplesmente clicar na palavra. Isso caiu na prova do DEPEN, acho que foi 2021 ou foi 2022, certo? Que o CESP cobrou e pegou muita gente, derrubou muita gente. Ao clicar numa palavra e clicar no botão negrito, a palavra será negritada, caiu lá. E aí muita gente colocou falso. Por quê? Porque ao clicar na palavra ela não fica selecionada. Se não selecionar, não aplica o negrito, né? Então muita gente botou falso com esse argumento. Só que lá no gabarito veio como verdadeiro. Então, pega essa informação e já anota aí. Ó. Quando você quiser mudar, aqui a gente está falando, ó, em tipo de fonte, tamanho da fonte, mas logo em seguida, eu vou até mudar de slide aqui, ó, negrito.
itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito. Você pode mudar tudo, cor da fonte, sem precisar selecionar quando se tratar, né, anote isso daí, quando se tratar de uma palavra. Ah, duas palavras, uma frase, uma linha, um parágrafo. Aí sim tem que selecionar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, tá aqui. Vamos escolher aqui uma palavra, pode ser essa daqui, ó, informática. Eu vou primeiro selecionar ela, ó, só para vocês verem qual a palavra que eu vou clicar agora. Um clique, pronto. Tá lá o cursor na palavra. Então eu vou começar modificando aqui, ó, o tipo de fonte, ó. Então tá lá, ó, só a palavra onde está o cursor, ó, só a palavra informática, modificou o tipo de fonte. Agora eu vou modificar o tamanho, então ela vai modificar lá também, ó, 20. E eu não precisei selecionar. Aí agora eu vou, que caiu na prova do DEPEN, ó, negrito. Aplicou o negrito. E aí muita gente ficou, né, na época lá, dizendo, o CESP-UNB tá doido. Colocando que só clicar na palavra e clicar no negrito, sem selecionar a palavra, vai aplicar o negrito. Então, tá aí, ó, vai aplicar o negrito, vai aplicar o itálico, vai aplicar o sublinhado, vai aplicar o taxado, vai aplicar o sobrescrito, vai aplicar o subscrito, né? Vai mudar a cor da fonte, vai limpar toda a formatação da palavra, onde está o cursor, botãozinho aqui, limpar toda a formatação, certo? O único que não vai aplicar é esse aqui, ó. A gente clica, mesmo o cursor estando lá na palavra informática, ó, clica. Esse aqui não, esse aqui você tem que selecionar e depois clicar. Beleza? Se não selecionar antes, só clicar lá no botão não vai aplicar esse recurso. Como é o nome dele? Realce, certo? Realce. Então nós temos aqui, gente, os botões de negrito, tá? E aí aquilo que eu falei lá nos primeiros slides, quando eu falei no novo, abrir e salvar, que eu disse assim, novo é Ctrl N, e muita gente está acostumada a utilizar o Word, né? Ctrl N é negrito. Então, aqui no caso, nesse programa, o negrito é o Ctrl B de boi. Ctrl B. O itálico, Ctrl I, aí é o mesmo atalho do Word, e o sublinhado, Ctrl U, de underline, Ctrl U. Então é só lembrar do BIL, que é o BIL, Ctrl B negrito, Ctrl I itálico e Ctrl U sublinhado, tá? BIL, Ctrl B negrito, Ctrl I itálico e Ctrl U sublinhado, ok? Aí depois vem quem? Vem o botãozinho do taxado, não tem atalho. Depois vem o botãozinho do sobrescrito. Diminui, é um efeito, né? Isso aqui é chamado efeito. Diminui o tamanho dos caracteres e eleva um pouco eles. E aqui, diminui um pouquinho o tamanho dos caracteres e rebaixa ele na linha, que é o subscrito. Ctrl mais Shift mais P de pato, Ctrl mais Shift mais B de boi. Ok? Ctrl Shift P, Ctrl Shift B. O taxadozinho ali não tem atalho. Então todos esses comandos aí, tá? Só não, como eu falei, né, o realce, você pode aplicar numa palavra sem a necessidade de selecionar a palavra, ok? Aqui você tem a ferramenta limpar a formatação. Costuma cair também em prova de concurso, viu? Você tem um texto com uma determinada formatação, quer limpar tudo, deixar aquele texto com a formatação original do programa, padrão do programa, seleciona e clica nesse botão, ou tem um atalhozinho para ele que é o Ctrl M, ok? Aqui o botão cor da fonte e aqui o botão de marca texto, né, como a gente costuma chamar, mas o nome é realce, beleza? Então só o realce, que aí no caso é preciso você selecionar a palavra para quando aplicar um clique no botão, já aplicar a cor do realce, que pode até ser mudada aqui a cor
para o texto selecionado, ok? Então é isso, com essas ferramentas, tá? A gente vai encerrando mais um bloco, tem mais alguns botões ainda aqui da barra formatação, os alinhamentos, marcadores de numeração, que a gente começa a partir do início do próximo bloco. Segura aí.